Esse início de trabalho eu sempre tenho uma palavra assim para as equipes. Tem muita importância é a pessoa mesmo, porque ela vai ficar com ela, e aquela pessoa que vai trabalhando, ela vai ficando feliz com ela. Tem muita importância sim, porque é de conhecimento de muitos aqueles que largam as funções, dentro dele também ficou vazio. Para aquela pessoa isto é muito ruim, parou de ter o movimento. Nosso trabalho possibilita esta condição, ter o movimento e ter a finalidade. Com isso o corpo físico vai ficando sadio e a pessoa vai sempre sendo na sua vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Cristo Falou. Cada um tem que observar assim que esta fala, Cristo falou, é uma maneira que as pessoas têm de achar assim que vai colocar a responsabilidade sobre Cristo por aquilo que ela está falando. Mas a pessoa tem que observar assim que o espírito humano se encontra sobre a terra deformado. Os seus cérebros se encontram deformados. O tamanho, o jeito que a pessoa faz, é bem fácil ela confirmando que ela usa as partes do corpo de maneira diferente. E na criação, todas as coisas apresentam um equilíbrio, quando o espírito humano não interfere. Então, as habilidades dos animais, o jeito que eles vivem, a maneira que eles se orientam para aquilo que eles precisam. E o espírito humano, através dos séculos, vem apresentando as deformações. Quando a pessoa quer fazer um relato sobre os ditos que Cristo trouxe, ela precisa de lembrar que ela tem que conhecer o idioma e ela tem que conhecer a significação daquela palavra naquela época. Ela tem que observar que ela tem que fazer todo um esforço e ela que é responsabilizada por aquilo que ela está falando. O conhecimento das palavras não é somente na época atual que a pessoa tem que ter, é toda a época da formação da palavra. No caso das palavras que Cristo trouxe, ele tinha um conhecimento e a pessoa tem que observar que hoje repete-se um ensino de maneiras que aquele ensino muitas vezes não está de acordo para o entendimento da pessoa. E a pessoa é que tem que fazer o esforço para ter o entendimento correto. Há algumas décadas, a significação das palavras tinha uma outra referência. No caso da palavra singela, no caso da palavra simples, fica fácil de observar. As pessoas têm um significado diferente, mas a palavra singela, a palavra simples, está junto com a palavra beleza. É só lembrar assim dos trajes que uma mocinha usava anteriormente, há várias décadas. Quando dirigia, aquela moça dirigia assim, como ela se encontrava vestida. Nós temos que nos observarmos que a responsabilidade de todas as coisas é da própria pessoa. Ela é que tem que ser cuidadosa. Quando fala que Cristo falou, a pessoa está querendo ficar como se fosse superior, como se ela estivesse em uma condição de entender aquilo que foi falado. Hoje tem a clareza, assim, da facilidade de confirmação que dá uma informação para uma pessoa e essa informação tem 3, 4 palavras e pede àquela pessoa para repetir aquela informação. Ela já modifica uma palavra, 2 palavras e muitas vezes ela muda o sentido. Tem que observar que através dos ensinos também aconteceu assim. E ela tem que lembrar assim que os evangelistas tiveram esta limitação. Muitas vezes eles mesmos não entendiam aquilo que Cristo estava falando. Cristo falava assim que tinha muitas coisas a dizer, eles não se encontravam com a qualidade interna de qualificação para receber aquelas informações. Quando estuda Mateus, Mateus faz esta confusão da anunciação
do anjo. O anjo anuncia a vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do homem. Essa confusão que Mateus faz é um processo que muitas pessoas veem esta confusão de falar que Jesus voltará. Em muitos relatos ele fala assim que ele saiu do Pai e volta ao Pai e que virá um outro que não ele. Clareza é individual. Lembrar dos ensinos de Jesus, que a fala de uma pessoa não pode passar nem do sim e nem do não. A preciosidade de ser econômica com aquilo que ela precisa na vida que uma pessoa tem, para ela não transgredir as informações, as instruções, os ensinos que foram trazidos. Ela não pode verbalizá-los. Se a outra pessoa quer uma referência, então precisa de estudar junto com aquela pessoa sobre a referência que a pessoa está dando. Não dá para a pessoa a referência que ela tem. E essa referência tem que ter este cuidado de ver que existe alteração. Cristo falou. Cada um tem que observar assim. Quando a pessoa estuda a mensagem, o livro Na Luz da Verdade, e ela quer relatar um trecho para outra pessoa de memória, aquele trecho sofre alteração. É uma clareza. Os ensinos que Jesus trouxe até hoje, na nossa época, eles vêm sofrendo alteração. Quando a pessoa quer utilizar a palavra Cristo falou, ela precisa de encontrar-se tranquila com ela mesma, de ser cuidadosa em usar esta expressão que Cristo falou. A pessoa é que tem que fazer esta observação que nenhuma pessoa tem a condição de ser fiel com os seus relatos utilizando o cérebro. Se uma pessoa tem vontade de ter um relato fiel daquele estudo, ela tem que usar o cérebro da intuição. Isso acontece muito raramente com as pessoas. Por isso que é a necessidade da pessoa repetir aquilo que ela está querendo que aconteça com ela, ou a memorização das informações, das instruções, e ela trabalhando com ela para ver se aquilo que ela está estudando tem um fundamento e dá a ela uma sustentação. A pessoa é que tem que fazer esse trabalho. Em determinadas atividades, fica fácil assim da pessoa assimilar aquelas informações de dentro, ficando perto daquele profissional. Esse procedimento anteriormente existia. Uma pessoa nova queria aprender determinada profissão, ela ia naquele ambiente que tinha aquela profissão e ela ficava nas proximidades daqueles profissionais, mais especialmente de um responsável por ela. E aquele que era responsável ia graduando esta pessoa. Foi através da assimilação. Não foi através do raciocínio que aquela pessoa assimilou aquela profissão. Um tempo depois, ela já passa a ser um profissional. Esse acontecimento, aqueles que conviveram com um que foi graduando através do tempo, quando ele passa a ser profissional, transmite a confiança que precisa. Para os ensinos, a pessoa tem que ser mais cuidadosa ainda. Os ensinos, se há um desvio dentro da pessoa sobre aquele ensino, leva a pessoa para o precipício. O espírito da pessoa fica sem a condição de voltar para a pátria espiritual. Foi tendo esse desvio. Não pode, e a pessoa tem que ser assim muito séria com ela mesma, julgar que depois ela volta e estuda aquilo novamente. Muitas vezes esse procedimento não dá certo. E se a pessoa vai protelando, ela é que vai ficando para trás. Na nossa vida física de matéria grosseira, tem a referência que a pessoa tem que movimentar-se todos os dias. Aquele aluno
para ele ter uma assimilação das informações escolares. Ele frequentou o ano todo e teve que fazer as recomendações do professor e ele recebeu a supervisão na moradia. Ele fez esse trabalho e no ano seguinte ele foi promovido. Para a vida interior da pessoa, quando ela quer usar a expressão Cristo falou, ela precisa de ser muito cuidadosa, de observar que naquela época Lúcifer já tinha interferido no cérebro das pessoas e as pessoas recebiam, e como hoje ainda recebem, parcial aquelas informações. É bem importante cada um observar assim. Uma criança em formação, ela vem e pergunta um determinado assunto. Aquele adulto que está respondendo para a criança, se ele excede um pouco na resposta, quando ele percebe aquela criança está num outro mundo. Nós, quando ficamos adultos, também temos este comportamento. Quando estudamos os ensinos, se a pessoa fica descuidada um instante, ela percebe assim que passou várias páginas daquele livro que ela estava estudando e ela não teve uma memorização. Isso é porque o nosso cérebro se encontra deformado. Quando trabalha com o cérebro da intuição, a pessoa então recebe por assimilação e através do tempo era que ela vai ter o conceito daquilo que ela está executando. Um conceito é bem interessante porque o profissional veterano, com a responsabilidade daquele noviço, ele sabe as ferramentas, ele sabe o número das ferramentas, mas no caso do noviço, ele mostra a ferramenta que ele precisa através do tempo. Aqui aquele noviço vai formar o conceito do número daquela ferramenta, do diâmetro que aquela ferramenta tem. Vai tendo esse processo dentro dele devagar. Para estudar os ensinos, a pessoa precisa de lembrar desta condição, de ser cuidadosa com ela mesma, de melhorar os costumes. E os ensinos, eles são. A pessoa não pode ficar fazendo comparação. Quando faz uma comparação, ela tem que descer os ensinos para o nível daquilo que ela está querendo comparar. A pessoa é que tem que elevar-se. Do jeito que aquele aluno teve uma elevação através das práticas, da frequência escolar o ano inteiro, das atividades, das responsabilidades que ele correspondeu, ele elevou-se. Para os ensinos, o procedimento é da mesma maneira. É através das práticas, é através da perseverança, é que vai ter esta mudança interna e a pessoa vai elevar-se, onde ela terá a possibilidade de melhorar a sua constituição, melhorar o seu entendimento. Com isso, ela vai ficando mais segura com ela. E quando ela ouve a expressão Cristo falou, ela fica cuidadosa, porque aquele que está falando, ele não fez um trabalho assim de elevar-se na qualidade assim de mudar a sua frequência. E se naquela época, na presença de Jesus, eles sofreram as interferências que muitos não compreenderam o que Jesus estava verbalizando, Cristo falou. Cada pessoa tem que estar muito cuidadosa com ela e tem que lembrar assim que tem um ensino que hoje as pessoas utilizam como se fosse uma coisa sem importância. Quando fala assim dos bens materiais, Cristo dava conselhos, as pessoas aproximavam, pediam um conselho e ele via a vida interior da pessoa para dar o conselho. Um jovem que tinha recebido uma herança e perguntou para Cristo o que ele deveria fazer. Cristo olhou dentro daquela pessoa e viu que ele teria dificuldade em administrar aquilo que ele recebeu. E ele então fala para aquele jovem vender as coisas dele ou dar as coisas daquele jovem. Segui-lo seria se viver de acordo com as suas palavras. Ele fala
falou para aquele jovem que pediu a ele um conselho, e as pessoas que se encontravam nas imediações começaram a verbalizar que teriam que dar as coisas materiais para as outras pessoas. Foi falado para uma pessoa. Cada pessoa tem que ter este cuidado. Uma pergunta, um ensino é para aquela pessoa. Se uma outra quer tirar proveito, tem que ver se enquadra-se nela. Fala-se que Jesus foi uma pessoa, filho de um homem pobre. José não era pobre, José era um homem abastado. Tinha sua empresa, tinha funcionários. Quando fala que Jesus nasceu numa estrebaria, fazendo referência como se ele fosse pobre, não existe esta coisa. Não existe essa referência, porque Jesus nasceu numa estrebaria porque José teve que ir a Belém e naquela época estava fazendo o recenseamento. José teve a necessidade de fazer o recenseamento e não tinha mais acomodação naquela cidade, como hoje pode acontecer de não ter uma acomodação numa determinada localidade por determinados eventos que vem a ter naquela cidade. Cristo falou todas as coisas, cada um precisa de encontrar-se bem presente dentro dele, com tudo que ele ouve e observar qual o procedimento que ele precisa de ter para não continuar repetindo as coisas que ele ouve. E todos precisam de ver assim, quando uma pessoa fala, ela está falando do ângulo que ela entendeu, do ângulo que ela está querendo que aquela pessoa entenda. E cada pessoa sabe assim que uma maneira de transmitir uma informação tem muitas maneiras. Quer dizer que aquela informação ela pode estar sendo com uma intenção, como se aquilo fosse verdadeiro, está sendo dito para que a outra pessoa pense que aquilo é verdadeiro. E aquele relato tem uma verdade. Então são 3 maneiras assim de imediato que fica fácil de cada pessoa ir confirmando. E temos que lembrar assim que todos os evangelistas não eram pessoas que tinham o conhecimento da escrita. Quando fala que Cristo falou, essas informações já passaram por 2 bocas, por 10 bocas e hoje, na nossa época, por muitos tradutores. Na nossa época atual, fica fácil de confirmar a mudança que vem tendo da significação de cada palavra. O esforço é uma coisa bem importante, porque para a pessoa ter o trabalho de sustento dela, ela faz o esforço, ela aprimora-se aqueles conhecimentos, ela vai desenvolvendo os jeitos para continuar tendo aquelas funções. Para os ensinos é o mesmo procedimento e é mais sério porque os ensinos é para uma condição da vida eterna da pessoa. Usar a expressão Cristo falou precisa de ter este cuidado. A fala daquela época e a significação daquela época e como essas informações chegaram até nós, lembrando de todos os detalhes e lembrar assim que é a pessoa que tem que tirar de dentro dela as dúvidas. Isso fica fácil assim de observar. Uma pessoa que tem um conhecimento de um determinado assunto ou de uma determinada maneira de executar o trabalho, quando ela vê o trabalho sendo executado ou quando ela ouve aquele assunto, do jeito que ela ouve, ela sabe do conhecimento daquela pessoa. E do jeito que ela vê aquele profissional executando o trabalho, ela sabe da segurança que aquele profissional tem e da qualidade que aquele profissional está apresentando. Na nossa vida, todas as coisas são bem simples e bem definidas. Cristo falou. Todas as pessoas sabem assim que não tem como relatar um assunto
depois de alguns dias. Se no instante seguinte que aquilo foi falado, a pessoa já faz alteração, já tira palavras, já substitui palavras, e muitas vezes ela muda todo um sentido. No tempo de Cristo, as pessoas faziam os relatos de boca a boca, as alterações eram feitas conforme as pessoas julgavam que seria melhor para o outro ouvir. Cada pessoa tem que lembrar que a vida é uma clareza. Quando fala que Pedro teve uma compreensão e ele fala que Jesus era o Filho de Deus vivo, esta compreensão faz com que Pedro abra na matéria fina um entendimento para ele mesmo, uma segurança. Essa segurança na matéria fina tem aquela importância. A matéria fina também ela é habitada e os espíritos que se encontram na matéria fina puderam então ficar com esta solidificação da conclusão de Pedro. Depois, quando Mateus fala assim que ele recebeu a chave do céu por ter tido esta compreensão, estas informações a pessoa precisa de observar que são relativas. A maneira que existe para uma pessoa receber um presente é quando ela mesma se encontra convicta daquele entendimento que ela teve. Ter de volta a chave do céu é uma condição que é muito trabalhoso para uma pessoa, mas Pedro continuou tendo os esforços e ele continuou sendo beneficiado. A compreensão que ele teve, convicção que ele teve de Jesus, seu Filho de Deus vivo, deu a ele esta importância no relacionamento. Lembrando assim que todas as pessoas precisam de ter este cuidado. Um relato nunca é fiel e aquele que meses depois vai transmitir aquilo que ele ouviu sempre vai ter uma parcialidade e vai ter muito daquele que está fazendo o relato. Cristo falou é um cuidado que cada pessoa precisa de ter quando ela julga que ela pode usar esta expressão. Todo um trabalho na vida física de uma pessoa, ela tem a confirmação, ela tem uma emoção de ver uma determinada situação, mas quando ela quer relatar aquela emoção, ela perde. Aquela emoção foi para aquela pessoa e aquela situação foi vista de uma maneira diferente. No relato, ela não tem a emoção. É um processo assim que existe. E é bem importante a pessoa lembrar que a solidificação de um conhecimento, a própria pessoa permitindo que essa solidificação fica dentro dela de maneiras que ela não deixa o seu sentimento vivenciar aquela emoção. Se ela procede com uma tranquilidade, e precisa de lembrar assim que não é uma tranquilidade de uma pessoa alheia, de uma pessoa que está passiva, de uma tranquilidade percebendo o procedimento que existe dentro de uma pessoa quando ela tem uma emoção. E fica fácil assim, porque quando ela quer relatar, as outras pessoas não entendem como ela está dando tanta importância, mas a emoção é individual. Cristo falou, é bem importante, se Cristo naquela época já falava assim que ele tinha muitas coisas para relatar e os discípulos não se encontravam preparados e que muitas vezes ele encontrava assim um pouco entristecido devido às limitações que existiam em entender aquilo que ele estava transmitindo. O acontecimento da vinda do Espírito sobre os discípulos do Filho de Deus, esse fato aconteceu. Na presença de Cristo,
já tinham muitas distorções, eles não entendiam, era o que fazia com que Cristo ficava entristecido. Depois essas distorções continuaram, é só observar na época de hoje as dificuldades que uma pessoa tem para fazer um relato ou ela mesma relatar aquilo que ela ouviu. Toda época os ensinos sofreram alteração, mas porque os seres humanos degradaram. Esse procedimento é uma coisa fácil de ir confirmando para a pessoa sentir segura com os conhecimentos dos ensinos. Ela tem que fazer um esforço de elevar-se, porque todas as vezes na vida física de uma pessoa, ela sendo aprendiz ou ela ministrando uma informação, uma instrução, ela vai qualificando através das repetições, através daquele aprendiz, no convívio com aquele que está orientando com os instrumentos de trabalho e com a assimilação. Aquele que está orientando também vai graduando. Se ele faz um trabalho assim, ele vai melhorando a sua condição interna. Mas na vida física, de como nós nos encontramos, cada um pode observar que dificilmente tem uma pessoa que apresenta uma graduação. Uma evolução não é medida pela condição externa que a pessoa tem. Por ela ter tido muitos conhecimentos escolares, não quer dizer que aquela pessoa é evoluída, que ela conhece as leis da natureza. Aquele jovem, por ele frequentar aquele ambiente, não quer dizer que aquele jovem vai ficar qualificado. A evolução é de como a pessoa trabalha com ela mesma, estudando os ensinos e fazendo a diferença corretamente. E observar assim, as irradiações que Jesus teve não foram suficientes para que os discípulos tivessem um instante de lucidez para perceberem que eles tinham muitas limitações e que precisariam de fazer esforço. No caso daquele jovem, daquele instrutor, fica fácil assim. As condições para a transmissão dos ensinos ou a condição para assimilar os ensinos é num processo de elevação interna. Esta condição é física. Por isso que existe um nome de aprendiz, existe um nome de meio oficial e na sequência dos anos a pessoa passa a ser um oficial naquela formação. A nossa vida apresenta toda uma condição para a pessoa ter dentro dela essa lucidez. Cristo falou, é uma pessoa que fica repetindo, ela continua crucificando Cristo, a mesma coisa, pois ela empenha a palavra de Cristo como se ela tivesse a qualidade para utilizar a palavra dos ensinos que Cristo trouxe. Ela tem que verificar como ela entende os ensinos e o procedimento que ela está fazendo com ela mesma. Ser cuidadoso tem esta importância. Para falar de um colega de trabalho, a pessoa é cuidadosa e muitas vezes ela não fala porque ela sabe que a outra pessoa pode dar uma intenção diferente daquilo que ela verbalizou. O seu espírito fica empenhado e ela só terá possibilidade de organizar a sua vida interior quando ela tiver o entendimento correto. A palavra Cristo falou é uma responsabilidade e a pessoa precisa transportar-se para aquela época, conhecendo a significação da palavra que naquela época existia. E esse cuidado é um processo bem sério. Para todas as coisas na vida de matéria grosseira, a pessoa tem um cuidado, tem uma referência e tem também aquela responsabilidade. Para a vida interior da pessoa, é o espírito dela que se encontra em julgamento. É mais sério ainda. E ela precisa de ser muito mais cuidadosa. Todos os ensinos, a pessoa precisa de estudá-los e lembrar assim que naquela época eram poucos os que
apresentavam o conhecimento da Escrita. Os discípulos de Jesus não apresentavam este conhecimento. Devido a isso, as informações foram transmitidas de boca a boca. Nas proximidades de Jesus, utilizavam os ensinos como se aqueles ensinos fossem de uma maneira generalizada.